meu cadelinha de Deus, macho. Nájila, você se arruma pro seu namorado? Sim. Ai, você faz a unha com a cor que ele gosta só porque ele pede? Sim. Ai, você usa o cabelo do jeito que ele gosta só porque ele pede? Sim. Qual o problema nisso? Eu acho muito divertido quando eu vejo pessoas que criticam essa forma como eu escolhi levar minha vida e vem sempre com aquele discursinho, né? Ai, cadelinha de macho, faz tudo o que ele quer e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas são as mesmas pessoas que não têm metade da vida do que eu vivo com ele. São pessoas que vivem reclamando de homem, mulheres que vivem reclamando da forma como são tratadas, mas não fazem o mínimo para ter uma pessoa decente do lado. Então, sim, eu faço o que ele pede, eu faço para agradar e ele me entrega o dobro, o triplo de tudo isso que eu faço por ele. Porque eu tenho que fazer minha unha de qualquer forma, eu tenho que cuidar do meu cabelo de qualquer forma, eu tenho que me arrumar de qualquer forma. Se eu posso fazer isso para agradar nem que seja uma pessoa, mas é a pessoa que eu me importo, eu vou fazer sim. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito. Bom, vamos lá então, né? Vamos falar hoje a respeito desse vídeo que eu trouxe aqui pra vocês de exemplo. Ele é um vídeo interessante porque ele fala de um movimento, vamos dizer assim, que tem sido bem comum também, né? Então, da mesma forma que muitos de nós aqui apontamos que a masculinidade em si tem levado a alguns tipos de ataque, principalmente do mainstream, né? E que, inclusive, né, um grande exemplo de sucesso está atrelado ao filme lá, o Top Gun, que o público claramente demonstrou que tem interesse em ver perfis, né, masculinos fortes, com características muito mais ao modelo das antigas do que esse modelo atual, moderno e tudo mais. E que, na real, né, aqueles que vão por esse direcionamento, por esse caminho da tal modernidade, tendem a se tornar ali homens muito mais frágeis e com uma falta de identificação de si, né? É impressionante notar, né, que realmente aqueles que aderem a essa modernidade tendem a se enfraquecer em todos os pontos, praticamente, e alguns não notam, não reparam, o que é bem triste de notar, né? Assim, você vendo de fora. Então, o que acontece é o seguinte, né? Entre elas, acontece algo similar também, né? Então, não tem como negar. E aqui eu não quero entrar no mérito se essa construção atual, se é culpa delas ou não. Eu até acredito que, na real mesmo, muito da natureza feminina causou isso, tá? Causou essa movimentação. Então, elas próprias têm criado esses mecanismos, né, que impedem algumas de ver com clareza o que elas de fato querem, desejam e por aí vai, né? Muito em função também de que o período, né, que principalmente a maior parte delas se identifica com esses movimentos e tudo mais, tende a ser o período em quando elas estão mais jovens, elas têm um valor maior e querem aproveitar, né, do que a gente chama de carrossel e por aí vai, né? Então, é muito sedutor toda aquela dinâmica, e é sedutor porque faz parte de um ponto que ativa ali nelas vamos dizer, uma espécie de gatilho acerca do profano feminino, tá? Então eu enxergo assim, então é meio que uma relação de causa e efeito, vamos dizer. Não é algo que você necessariamente pode apontar, né, especificamente. Elas são vítimas. Não necessariamente, elas não são vítimas, tá? Mas também não dá pra afirmar categoricamente que elas são 100% culpadas, entende? Então, nesse movimento, essa é a minha visão, tá? Nesse movimento que eu quero dizer é o seguinte, não é porque existe tudo isso e que essas construções em muito foram, né, configuradas por elas mesmas, tá? E, então, assim, existe sim parcela de culpa, lembre-se disso, tá? Então, nesse ponto, tá? Toda essa movimentação, do que eu tô falando? Ou seja, tudo que é feminino demais, tudo que é ligado a, por exemplo, eu quero ser dona de casa, eu quero ser mãe, eu quero ser isso, quero ser aquilo, vem sendo cada vez mais tratado como algo, né, para deixar de lado, algo que não deve se importar, que isso, que aquilo, que você, mulher, tem que ser independente, empoderada, nananã, aquela coisa toda. E muitas passam o tempo, né, seja por conveniência ou realmente, né, bate ali o arrependimento, elas olham e falam, caramba, e aí, o que eu faço agora, né? Agora, né, tô aí numa idade mais avançada,
cair nessa conversa fiada, vamos dizer assim, porque muitas falam isso, né? E agora eu tô nessa. Agora essa moça, o que ela tá apontando? Ela tá apontando um ponto, né? Apontando um ponto, deixa pra lá, vamos assim. Ela tá né, direcionando o pensamento dela no seguinte sentido. Eu preciso, para ter um cara ao meu lado, um cara que vai entregar pra mim muito do que eu preciso, ela mesma fala, né? Mas o cara faz o dobro pra mim e tal. Eu preciso fazer pelo menos o mínimo. Eu preciso, né, ter um cuidado com ele, né? Eu preciso me cuidar pra ele, né? Então, fazer uma coisa, um agrado, não é um problema. E aí que tá. Mesmo isso hoje é atacado. Você vê que é uma ideia simples, né? Ela não tá nem falando de nada específico, ela tá falando simplesmente se arrumar de forma que o namorado, o marido, o que quer que seja, goste, né? Fale assim, nossa, como você tá bonita, eu gosto do cabelo assim e tal. E assim, uma coisa, né, é você achar, né, que, nossa, o cara, ele tá exagerando nesses pedidos e não sei o que e tal. Aquela coisa que também tem muitas dessas conversas, né? Até teve um vídeo que eu falei a respeito disso, né? Mas também, né, entender que ali é uma troca. Que se o cara ele tá entregando coisas positivas com você, tem um relacionamento bacana, não tem nada de errado. Pelo contrário, você, para ganhar respeito, você precisa né, se respeitar, você precisa se construir, entendeu? Então, quando eu digo isso de ganhar respeito, basicamente é o seguinte: não adianta você querer uma coisa se você não tem como entregar, né? Então, tem muitas e muitas aí por aí achando que são a tal da deusa rara, que merecem mundos e fundos sem fazer nada. É que elas acham que o cara ele tem que pagar a conta, sendo que elas não são damas, não são nem um pouco isso, né? Que o cara ele tem que ser o homem das antigas, sendo que ela é a mulher super moderna, né? Então, assim, há uma ideia hoje totalmente quebrada, que não vai funcionar. Porque, assim, pode até ser que no curto prazo você consiga o que você quer, mesmo não entregando nada. Mas no longo prazo, a chance disso acontecer é muito pequena. E é o que a gente está vendo. A gente está vendo muitos vídeos aqui que eu aponto, que eu mostro para vocês, são vídeos de exemplos negativos, né? Exemplos muito mais ligados ao profano, né? De mulheres que estão aí reclamando que os caras não chegam, que isso, que aquilo. Sendo que, na real, elas não olham o próprio umbigo. Elas não jogam a responsabilidade para si, o que é uma coisa que faz parte também da natureza feminina. A maioria tem muita dificuldade com isso. Muita mesmo. Então, enxergar que não, eu preciso sim, eu preciso me respeitar, eu preciso me fazer ali, né, né, ser uma mulher que é tratada para relacionamento, se caso eu queira isso, né? Porque assim, decisão, liberdade é individual de cada um. O que não pode é depois sair reclamando. Isso que irrita, né? Não é nem a pessoa ter uma decisão na vida e tal. Ter uma decisão na vida, segue com ela firme e forte, né, e vai até o fim. Agora, se não, se você né, não consegue entender que para você conquistar algo, né, essa coisa não vai cair do céu, tá? E esse é um outro ponto, né? Eu acho que até a própria dinâmica dos relacionamentos cria nelas essa ideia de que o príncipe encantado ou algo assim vai aparecer do nada, porque os homens aparecem do nada na vida delas, estão lá no direct, no Instagram, nas festas, né? Eles que têm que fazer tudo, eles têm que fazer o movimento, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Então elas estão sempre esperando, elas estão sempre aguardando. A diferença é que as mulheres, né, pelo menos de antigamente, não estou dizendo que elas são melhores ou algo assim, lembre-se disso. Ainda assim existe a natureza feminina, ok? Mas elas pelo menos elas sabiam que elas tinham que, sei lá, aprender etiqueta, que elas tinham que, né, se portar, que elas tinham isso, que aquilo, elas tinham que ser damas para poder ser tratadas como tal, né? As de hoje não, as de hoje elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem, né? E até podem ter liberdade para isso, mas que o mundo ao redor tem que dar ok, né? Principalmente os homens, né? Eles têm que falar, poxa, você é linda, empoderada, maravilhosa, parabéns, é o que eu quero. Eu quero uma mulher que vai me tratar mal, que não vai me respeitar, né? Que vai, né, sair por aí à vontade, fazer o que ela bem entender, porque ela é livre, empoderada, incrível, e eu tenho que ficar, né, com o meu lado homem tradicional, fazer o que é o certo, né? O que é o cavalheirismo e por aí vai. Então, assim, é de um nível, assim,
e de narcisismo, um nível de, né, entitlement, que fala, né, no inglês, eu não sei uma tradução para isso, mas é um nível, assim, absurdo. Então, impressiona mesmo. Então, por isso que a gente aponta aqui, mas por isso que eu também tenho que, de repente, trazer também lá exemplos positivos, de certa forma. Então, o ponto não é que acreditar 100% ou algo assim, você não confia 100% em ninguém, tá? Mas apontar um exemplo positivo também é legal. Então, por isso que eu quero trazer para vocês esse caso, né? A moça, ela tá pelo menos fazendo o mínimo ali, né? Então, não há como negar. Então, se ela tá ali com o cara é um bom namorado, um bom parceiro, né? O mínimo que ela pode fazer é se cuidar, né? E agradar o parceiro. Poxa, agradar o cara que tá, uma pessoa que tá do seu lado, agradar o cara que, né? Que vocês têm ali um relacionamento que você diz que gosta e tal. Pô, é o mínimo, né? Mas enfim, né? Parece que até o mínimo é um absurdo hoje em dia. Mas é isso, né? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.